O Júbilo da Vida. Artigo: Paiva Neto. Fonte: livro Como Vencer o Sofrimento, de 1990. Atualizado em maio de 2020. Quando finalmente nos integramos na fraternidade ecumênica, encontramos Deus. Não me refiro ao antropomórfico, criado à imagem e semelhança do ser humano falível. E aí não mais nos confrange a ansiedade de negar ou provar a sua existência. Simplesmente, ele é aurido por nosso espírito, à maneira do ar, o qual ainda nos permite viver e sobreviver dignamente. O júbilo da vida é o que lhe ofertamos. É aquele fato. Há pessoas que matam ou se destroem em dias gloriosos de sol. Os pássaros cantando, as flores se abrindo, tanta beleza em volta. E a criatura não percebe. E está tudo ali, convidando-a à prática do bem e ao viver feliz. Adverte Jesus no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti existe sejam trevas, que grandes trevas serão! Eis que tudo lhe parecerá tenebroso se mantiver a alma sombria. O Pai Celestial oferece-lhe todas as riquezas da vida dele, e você persiste em reclamar, sem ao menos propor novos caminhos éticos. Quanto maior a lamentação, menos se é produtivo. Observaram que os que se queixam muito geralmente nada ou pouco realizam. Não falo de reivindicação justa. Esta deve ser feita. Repito, o júbilo da vida é aquele que lhe damos. Logo, se ela for altamente desafiadora, não significa que não venha a se tornar rica em realizações e plena de felicidade. Tem de ser vivida em magnitude, pois há sempre ocasião de se vivenciar o bem. E, quando sentimos Deus, que é amor elevado à enésima potência, a vida alcança o ritmo e a extensão da eternidade. Quer dizer, o espaço e tempo, a integração no dia do Senhor, conforme lemos no Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito, no dia do Senhor. E por que é necessária a nossa integração no dia do Senhor? Justamente porque ele singulariza o estado espiritual psíquico de conformidade com o espaço-tempo de Deus. Então, nós mesmos seremos espaço-tempo divinos, ou seja, a própria profecia, que é Deus em nós. O testemunho de Jesus, como está grafado no último livro da Bíblia Sagrada, capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus, o Cristo, é o espírito de profecia. Integrados, pois, nesse sacrossanto conteúdo, nos tornaremos os reais condutores de nossos destinos, construtores, hoje, de dias mais felizes, no porvir. Respeitar a própria existência. Precisamos saber mensurar a intensidade da vida pelo que a pessoa sabe espiritualmente usufruir. Por isso, o suicídio é um dos piores crimes que o indivíduo pode perpetrar contra si mesmo. Daí a necessidade de respeitá-la. Reflexão de minha autoria, em Como Vencer o Sofrimento, 1990. Honremos o extraordinário dom que Deus nos concedeu, que é a vida, e Ele sempre virá em nosso socorro. Pelos mais inimagináveis e eficientes processos. Substancial é que saibamos humildemente entender os seus recados e os apliquemos com a boa vontade e a eficácia que Ele espera de nós. A permanente sintonia com o poder divino só nos pode adestrar o espírito, para que tenha condições de sobreviver à dor, mesmo que em plena conflagração dos destemperos humanos. Como é bom semear o bem. Na década de 1980, falando pela Superrede Boa Vontade de Rádio, li a seguinte página do livro, Lendas e Fatos, do pastor presbiteriano Miguel Riso Jr. Thorvaldsen, célebre escultor dinamarquês, residiu na Itália há algum tempo. Quando, em 1838, voltou à sua pátria, a convite do próprio rei,
levava consigo um grupo de estátuas que haviam de torná-lo imortal. Um criado, ao abrir os caixotes em que elas se achavam, espalhou em um pátio a palha com que tinham sido encaixotadas. No verão seguinte começaram a aparecer em Copenhague algumas flores que só existiam nos jardins de Roma. Germinaram elas de sementes que se haviam ocultado no empalhamento com que se fez a embalagem das referidas estátuas. O famoso escultor embelezou, assim, sua terra, não só com as finas obras de escultura que genialmente cinzelara, como também com um novo elemento que, acidentalmente, o acompanhara na viagem. Quase sempre são duplos os efeitos da verdadeira consagração. Alguns deles podem ser previstos por quem se dedique consagradamente a qualquer obra boa, outros reflorescem à margem desses resultados primordiais. O que admiramos nas obras dos grandes homens não é só o que elas objetivamente representam, mas também o exemplo e os estímulos que apresentam para o aperfeiçoamento das gerações que se sucedem no cenário da história. O texto, em si, guarda importante recado. Agora, transportemo-lo para o cotidiano. Veremos, então, como é bom semear o bem. Os resultados sempre florescem e fortalecem os corações. Dia do Senhor, espaço-tempo. Leia o assunto em Somos Todos Profetas, 1991, 44ª edição, página 89. A questão do Dia do Senhor. Vide também As Profecias Sem Mistério, 1991. Apocalipse Sem Medo, 2000. Jesus, o Profeta Divino, 2011. E Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, 2014. Essas obras fazem parte da coleção O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Juntas, já venderam mais de 3,5 milhões de exemplares. Para adquirir os títulos de Paiva Neto, ligue para 0310 07 940 ou acesse clubeculturadepaz.com.br. José de Paiva Neto. Escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, LBV.